Quer aprender tudo o que é importante no artigo 217-A do nosso Código Penal, que é o crime de estupro de vulnerável? Então continua por aqui. A gente vai falar não somente da vulnerabilidade, da diferença para outros artigos de ação penal, mas também de alguns aspectos jurisprudenciais que são de suma importância. Eu sou Cristiane Dupré, advogo na área criminal no Rio de Janeiro e coordeno o IDPB. E se você está aqui pela primeira vez, não se inscreveu ainda no canal, aproveita e já se inscreve, porque aqui nós temos aulas ao vivo todas as terças-feiras às 19 horas, em que você pode participar tirando as suas dúvidas, e vídeos diários em penal, processo penal e execução penal. Bom, vamos lá, eu vou colocar para você aqui na tela o nosso artigo 217-A do Código Penal. Note que esse artigo, ele na verdade inaugura o capítulo 2, que traz os crimes contra vulnerável, que por sua vez está dentro dos crimes contra a dignidade sexual. Então nós temos aí como bem jurídico tutelado, de forma ampla, a dignidade sexual. Primeira preocupação é, no caso concreto, nós conseguirmos diferenciar um crime de estupro de vulnerável do crime de estupro que está aparecendo aí para você. Então, basicamente, apesar de nos chamar muita atenção no artigo 213 a presença da violência ou da grave ameaça, esse não é o fator decisivo para nós diferenciarmos o crime de estupro do 213 do crime de estupro de vulnerável do 217-A. No fundo, o que é essencial para a gente conseguir diferenciar? A condição de vulnerabilidade. Então, se a vítima é vulnerável e com essa vítima é praticado um ato libidinoso, esse crime será de estupro de vulnerável, mesmo que em um caso não haja violência ou grave ameaça, mas que em outro caso haja. Em ambas as situações, nós teremos estupro de vulnerável se a vítima ela estiver dentre uma daquelas hipóteses trazidas no artigo 217-A, que são 3. Então, vou colocar aqui novamente o artigo 217-A. Então, veja, o 217-A, ele vai dizer pra gente ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Essa é a primeira hipótese de vulnerabilidade. Temos outras. Por quê? O parágrafo 1º, ele vai nos dizer: incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Por isso que eu te falei que são 3 hipóteses de vulnerabilidade. Uma, que é em relação à idade, que está no caput do artigo 217-A, e as outras duas que estão no parágrafo 1º do artigo 217-A. Então, vamos imaginar que em uma situação concreta, alguém com 13 anos de idade é submetido à prática de ato libidinoso com violência ou grave ameaça. Qual será o crime? Estupro de vulnerável. Mas e se for com o consentimento dela? Qual será o crime? Estupro de vulnerável. Nós temos alguns posicionamentos jurisprudenciais e tivemos um recente, inclusive, do Superior Tribunal de Justiça em relação à possibilidade principiológica de se afastar o estupro de vulnerável em algumas situações específicas. Eu mesma já atuei em um determinado caso como advogada parecerista em uma revisão criminal em que o rapaz ele já havia sido condenado com trânsito em julgado, ele estava cumprindo a pena dele já, ele acabou em sede de revisão criminal sendo absolvido. Por quê? Porque ele, na época, tinha acabado de completar 18 anos, começou a namorar uma jovem de 13, houve relação sexual entre eles, portanto, houve estupro de vulnerável, se nós pensarmos em um aspecto meramente objetivo. Ele foi condenado, ele iniciou o cumprimento da pena, mas em sede de revisão criminal a figura do estupro de vulnerável foi afastada, principalmente por toda uma análise principiológica, e ele acabou sendo libertado porque foi desconstituída aquela sentença condenatória. Então, no estupro de vulnerável, nós temos a vulnerabilidade que tem um caráter basicamente objetivo, principalmente objetivo, que é baseado na idade. Logicamente, a gente tem que saber disso. Porque se ele pratica ato libidinoso com uma pessoa que está nessas condições que você está vendo aí na tela, do caput do artigo 217, mas ele não tem ciência disso, aquela pessoa aparentava ter mais, falou que tinha mais, de repente estava até entrando em algum local em que só é admitida a presença de pessoas a partir de 18 anos, então, nesse caso, nós temos uma tese defensiva, que é a clássica tese do erro de tipo, que está previsto no artigo 20 do Código Penal. Por quê? Vou mostrar aqui para você também, aí a gente já vai ter que voltar bem lá atrás, no início do nosso Código Penal, e olhar o que o artigo 20, que trata do erro de tipo, vai nos falar. Olha ele aí.
O artigo 20 vai nos dizer: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. No caso do estupro, não existe previsão de estupro na modalidade culposa. Então, quando nós aplicamos a tese do erro de tipo no crime de estupro de vulnerável, a consequência disso é que essa conduta passa a ser considerada atípica, gera absolvição, podendo inclusive no processo criminal essa tese ser alegada em sede de resposta à acusação. Por quê? Porque na resposta à acusação, que é aquela primeira peça de defesa, logo após a citação do réu, a gente, na verdade, só alega aquilo que pode conduzir à absolvição sumária do artigo 397 do Código de Processo Penal. E quando nós temos uma excludente de crime por atipicidade, então esse é um caso que gera uma excludente de crime que, portanto, está dentre as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal. Muito importante também a gente entender em relação, eu acho que em relação aos crimes sexuais de maneira geral, né? Como que vai se dar a questão da ação penal? Eu tô adiantando novamente aqui a nossa telinha para nós irmos para um outro artigo que eu quero analisar junto com vocês sobre ação penal, até porque nós tivemos aí algumas alterações legislativas importantes. Então, eu vou colocar aqui na tela. Vamos lá. Então, olha, o artigo 225 vai nos dizer: nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste Código, então capítulo 2, crimes contra vulnerável, procede-se mediante ação penal pública incondicionada, redação dada pela Lei 13.718. Qual foi o cunho aí da alteração legislativa nessa lei de 2018? Antes disso, nós não tínhamos uma diferença essencial acerca do estupro de vulnerável, mas do estupro nós tínhamos. Por quê? Porque era um crime que, em regra, ele seria de ação penal pública condicionada à representação. E isso, logicamente, faria com que fosse necessária a vontade da vítima de que o autor do crime de estupro praticado contra ela respondesse. Em termos do crime de estupro de vulnerável, do 217-A do nosso Código Penal, tudo continua como antes. Por quê? Porque na redação anterior do artigo 225, ele já dizia pra gente que em algumas situações excepcionais do 213 e que no 217-A, na verdade, nos crimes contra vulnerável, a ação penal já seria mesmo pública incondicionada. Então, nesse aspecto, quando veio a lei de 2018 e trouxe alteração legislativa no artigo 225, ela provocou alterações em relação ao 213, no que tange a ação penal, mas ela não provocou alterações em relação ao estupro de vulnerável, que é o 217-A. Bom, em termos de estupro de vulnerável, portanto, o que é mais importante você entender? A diferença do 217-A para o 213, ou seja, vulnerabilidade da vítima. Saber que, embora a gente tenha até súmula, né? Temos não somente súmula do STJ, que é a 593, mas a própria previsão contida no artigo 217-A, no parágrafo 5º, de que, mesmo que exista relacionamento entre vítima e autor, a gente tem a prática do estupro de vulnerável. Então, hoje em dia, já se admite, como eu contei para vocês, inclusive, que eu aleguei em sede de revisão criminal e conseguimos uma certa relativização para diante do caso concreto, a depender da hipótese, você conseguir alegar ali a atipicidade do crime de estupro de vulnerável, principalmente levando em consideração uma visão principiológica do direito penal e não uma visão meramente objetiva. Então, olha, visto isso, a diferença do 217-A para o 213, a ação penal, quais são as 3 condições de vulnerabilidade, você passa a ter a possibilidade de conseguir trabalhar com 217-A diante de casos concretos, inclusive para pensar em algumas linhas defensivas como essa que eu te falei, em relação à existência de relacionamento, a questão do erro de tipo, que é outra que também pode levar à absolvição sumária. E lembre-se, teses para resposta à acusação, seja em relação ao estupro de vulnerável, seja em relação a qualquer outro crime, somente aquelas que podem levar à absolvição sumária. Por quê? Porque ali pode ocorrer um julgamento antecipado da lide no processo penal. Qualquer outra tese defensiva, se você vai falar de pena, de regime, de qualquer outra coisa, você vai trazer apenas em qual momento? No momento dos seus memoriais, de alegações finais. Seja por memoriais, seja de forma escrita ou seja de forma oral. Foi um prazer estar aqui com você nesse vídeo. Espero que você já tenha feito a sua inscrição no canal. Eu vou deixar alguns links aqui, inclusive, no nosso curso de prática na advocacia criminal, que tem
kit com mais de 130 peças em visual law, grupo de alunos no WhatsApp para você aprender muito sobre a prática criminal e muitos outros benefícios e bônus. Inclusive, agora ele está vindo com um curso completo de direito penal. Clica aqui, dá uma olhadinha para você conhecer, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua advocacia criminal. Até o próximo vídeo.